Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, continuando o nosso sistema completo na VCL do Delphi. Hoje a gente vai fazer o método alterar. A gente já vai usar aquela estrutura que a gente iniciou na aula passada, do método inserir. Para quem ainda não assistiu, deixar no card a playlist completa com todas as nossas aulas para poder entender o nosso curso aqui. Eu vou colocar um label aqui para avisar o usuário que ao ele pressionar del ou del duplo clique em cima de um nome aqui no grid, ele abre para alteração, tá? E ao pressionar del, ele exclui. É igual a gente fez no cadastro de profissionais. Então eu vou vir aqui no eventos do nosso DB Grid e no duplo clique dele, a gente vai desenvolver o método alterar. Então eu vou testar primeiramente se esse DB Grid não está vazio. Então eu testo if not dbg registros, que é o nosso dbgrid, ponto .datasearch, ponto .dataset, exempt, ou seja, se não tem nada ali dentro, se ele não, se ele tiver alguma coisa dentro, ele vai dar continuidade ao nosso método alterar. Então eu coloco then begin e aí eu tenho que fazer os dados que estão dentro do dbgrid ser jogado para essa tela aqui de cliente, preencher esses campos para a gente poder abrir para alteração. E eu vou fazer da mesma forma que a gente fez no cadastro de profissionais. Então eu pego aqui o nosso form cadastro, form cliente cadastro, ponto .db fantasia, que é o nome do nosso cliente lá, o nosso dbdit, que a gente deu o nome para ele, db fantasia. O text dele vai receber o nosso dbg registros.datasearch.dataset.fieldByName. Aí eu pego, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de visualizar, pessoal. Aí eu pego o campo respectivo ao nome do cliente, que é esse campo aqui, ds cliente. Então dessa forma eu trabalho sem precisar utilizar a carry, né, o componente carry. Como a gente não sabe quem que está populando o nosso dbg registros, então eu pego ele de uma forma genérica. Dessa forma, a gente não precisa vincular ele a um componente físico da carry, tá? Então eu vou copiar isso daqui e fazer para os outros campos também, né? Mas antes, depois que a gente popular todos esses campos, pessoal, o que que precisa fazer? A gente precisa colocar aqui, preencher o nosso ID cliente, que é a nossa chave, que é o nosso código, que vai indicar para a nossa classe que ele vai querer alterar esse cliente com esse ID, né? Então eu preencho a nossa propriedade da classe ID cliente, direto do que está sendo mostrado no nosso dbgrid, né? Então dessa forma, quando eu clicar no botão confirmar no cadastro, ele vai estar com a propriedade de cliente preenchida, né? Então lembra na aula passada que a gente testou, se tivesse o ID preenchido, era método de alteração, se não, era método de inserção, aqui no nosso confirma. Então ele vai estar preenchido, então dessa forma a nossa classe vai entender que o método que eu estou utilizando aqui é a alteração e vai chamar a SQL de alteração respectiva. Então fica bem mais fácil de a gente fazer o nosso CRUD dessa forma, tá? Uma forma mais moderna, sem aquele monte de botão de salvar, de alterar, excluir. Então ele fica bem mais automático, bem mais intuitivo, tá? Essa é a forma que eu utilizo normalmente. Para quem não gostar dessa forma, pode ficar à vontade de utilizar aquelas outras formas que a gente conhece de CRUD, tá? Então, eu vou precisar copiar aqui a chamada do nosso form de cadastro. Então, depois de preencher os campos, eu preciso mostrar esse form preenchido, com os dados preenchidos na tela. Então, eu venho aqui e coloco a parte da criação do nosso formulário e o show modal, o mesmo que a gente criou na aula passada, quando ele chama o botão de novo cliente, tá? Para alterar a mesma coisa. Então, lembrando que aqui eu dou o create do form e eu preciso preencher os campos de edit depois desse create. E aqui ele ficou antes, ó. Então eu recorto aqui, tá? E colo ele depois do create, para não dar access violation, porque senão vai dar
violação de acesso aí, tá, pessoal? Tá tentando acessar uma coisa que ainda não está criada. Então eu coloco aqui e agora eu vou fazer o preenchimento dos campos restantes. Vou correr com o vídeo para ficar mais rápido, para não perder tempo, e aí eu volto quando tiver tudo preenchido. Bom, pessoal, depois de preenchido cada campo, ó, o nome do cliente, a data de nascimento, colocado o valor que está lá no nosso dataset do DBGrid, depois de eu colocar em cada edit, eu tenho que abrir o formulário para ele ser preenchido. Então isso eu faço para ele ser mostrado, desculpa. Então eu faço isso com o show modal, só separando aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então depois de preenchido cada campo do nosso formulário, eu joguei essa consulta que recebe nulo, que é para apagar a consulta do nosso DBGrid. Então, quando eu clicar aqui para alterar, eu tenho que fechar essa consulta aqui, apagar ela, o que a gente explicou na aula passada também, tá? Então, ela estava anteriormente aqui, ó, depois da criação do formulário, tá? Mas se a gente deixar aqui, ele vai dar uma outra violação de acesso, porque eu vou tentar acessar os dados que não existem mais. Então, eu jogo ele depois que eu preencher os nossos edits. Aí eu posso apagar o conteúdo do DBGrid. Então eu chamo o show modal e depois destruo o cadastro quando ele for fechado. Então eu vou chamar ele aqui, ó, vou dar um enter para mostrar o que está na consulta. Quando eu clicar 2 vezes em cima de um, ele vai abrir o nosso formulário com todos os dados preenchidos e carregados. Basta eu alterar aqui, vou alterar o nome, testando a alteração. Vou colocar aqui um número de RG para ficar mais fácil de visualizar que foi alterado os dados. E aí eu clico no confirmar, que já foi feito na aula passada. Quando eu realizar a nova consulta, ó, ele vai mostrar aqui já alterado. Então fica muito mais fácil da gente fazer dessa forma, tá? Quando você faz o método inserir ou alterar, praticamente já fica pronto. Então agora eu removi o RG, ó. Se eu colocar um celular aqui, ele vai confirmar os dados alterados, tá? Então, dessa forma, a gente conclui a alteração. Tá aqui o celular. Na próxima aula, a gente vai fazer o método delete, que é rápido também, tá? E assim a gente finaliza o nosso cadastro de cliente, o nosso CRUD, utilizando o classe. E aí a gente volta para a tela de agendamento para dar continuidade à nossa tela de lançamento. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.